e tudo para a honra e glória do nosso Senhor. Que bênção, extraordinário. Nosso Deus é maravilhoso. E é só o começo, só muito mais que isso, não é? Glória a Deus, glória a Deus. Vocês estão animados? Olha, eu acredito que a igreja do Senhor, ela é marcada por vibração dos céus. E eu creio que os discípulos de Jesus, eles têm que ter algumas marcas. E algumas são mais evidentes. E tem 3 que eu sempre destaco. Todo discípulo de Jesus tem que ter Deus dentro de si, não é? E ter Deus dentro de si é uma palavra que nós conhecemos bem, mas às vezes nem utilizamos tanto, ou às vezes sim, é ser entusiasmado. Entusiasmos é ter Deus dentro, entusiasmos, ter Deus dentro de si. Então, todo discípulo de Jesus tem que ser entusiasmado. Amém, queridos? Amém. Primeira coisa, entusiasmado, não é empolgado. A gente vê muita gente empolgada, não é? Aí amanhã... O entusiasmo, ele supera até esses dias da aflição. Tipo, hoje não tá, né? Hoje não tá muito bom não, mas Deus está comigo. E essa é a certeza que a gente tem. Deus sempre está conosco. E é isso que ele disse para nós. Ele disse, vai ter aflição, mas eu estarei todos os dias. Então tá tudo certo, isso é ter entusiasmo. Então se lembre disso, nós precisamos crescer nessas marcas, nessas 3 características. A segunda marca que todo discípulo precisa ter é a marca do amor. Então todo discípulo tem que ser amoroso. Jesus disse que o mundo vai conhecer a Deus na nossa comunhão, na nossa unidade, no nosso amor desenvolvido, externado. Então, todo discípulo de Jesus tem que ser amoroso. A nossa marca, o distintivo do crente, do cristão, é o amor. Deus é amor. Essa é a maior lei de Deus, o amor. Então, ele nos amou, derrama o amor dele em nossos corações e nós precisamos viver nessa essência. E a terceira marca que eu entendo que todo discípulo de Jesus tem que ter é comprometimento. Comprometimento. Por quê? Porque Jesus ele diz assim, ó, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ninguém é obrigado a ir. Mas se aceitar ir, tem que tomar a cruz e seguir nos passos de Jesus. Isso é comprometimento. Então, todo crente tem que ser entusiasmado, amoroso e comprometido. Amém? Vamos desenvolver nossas marcas como cristãos. Você pode cavucar a Bíblia inteira e você vai ver que isso permeia a realidade do crente, permeia a realidade do Filho de Deus, permeia a realidade da igreja de Jesus. E como igreja, eu acredito que toda a igreja se desenvolve muito bem como discípulos com essas características e uma igreja sendo uma igreja vibrante. Gente, olha, eu vou dizer uma coisa e eu vou me incluir nessa, porque eu faço parte. Nós é lindo demais, gente. Cara, a gente canta muito. Tem igreja que tem 500 pessoas, não canta com a vibração que a gente está cantando aqui. E já faz tempo, eu saio daqui vários cultos, eu falo, amor, a gente está cantando bem, né? Tá uma bênção. Continue assim, meus queridos. Então, toda a igreja do Senhor tem que ser vibrante, porque nós representamos e vivemos a essência do Cristo vivo. Não é do Cristo morto lá na cruz pendurado, não. É o Cristo vivo. Então, nós temos que glorificar, exaltar, adorar, celebrar. Então, toda a igreja ela tem que ser vibrante. Toda a igreja precisa se desenvolver em comunhão. A comunhão no templo, a comunhão nos lares. Isso é muito importante. Nós temos feito isso. Quem não esteve na célula passada tinha que ter estado, meu Deus do céu, porque agora a gente vai amadurecendo ainda, até pelo fato de ser de 15 em 15 dias, vai levando um pouquinho mais de tempo, mas terça-feira ali, ó, o ambiente de célula, Felipe, puxa, você não estava, cara, o ambiente de, você não estava na sua própria casa, meu Deus, ambiente de célula, aquela coisa, aquela conversa ali, ó, pá, ajusta, bota em ordem, conversa, abre o coração, e vamos que vamos.
e a comunhão toma conta do ambiente, os ajustes acontecem. Nossas células é isso. Lembra lá na primeira célula, eu falei, ó, célula não é estudo bíblico, célula não é encontro, célula, mas contém tudo isso. E nós vamos vendo os resultados disso nas nossas vidas, na nossa comunhão, e a igreja vai se desenvolvendo. E outra característica da igreja é o discipulado. É nós ajudando uns aos outros a crescer, a desenvolver. Além da comunhão, o discipulado. Alguém que sabe um dia a mais pode ajudar o outro que está começando hoje. Não é verdade? Se você começou na empresa ontem, você já passou por um processo de integração. Hoje vai vir uma outra pessoa na integração e fala, poxa, eu posso te ajudar, eu sei onde é o banheiro, eu sei onde é não sei o que, eu sei onde é o refeitório, eu sei, você vai ajudando ali. Então todo mundo tem a capacidade de ajudar um ao outro no crescimento, no que já aprendeu, no que já sabe. E é claro que a gente também tem um discipulado mais profundo, que é quem já sabe bastante mais, ajudando os outros a crescerem, para que ajudem outros. Então, memorizem essas marcas. É a nossa marca como igreja. Nós precisamos ser uma igreja simples. Uma igreja que não tem muito... tem os mistérios do ministério. Entre nós é tudo aberto. Vocês vão perceber ainda mais no percurso da jornada comigo. Eu raramente fico fazendo reunião para levar para a salinha, para resolver, para não sei o quê. Vem aqui, ó. A gente vem, para 10 minutos de um dia que já se encontrou. Vamos resolver isso aqui? Vamos fazer? Você me ajuda nisso, me ajuda naquilo? Vamos que vamos. E a gente caminha assim. Então, a igreja não tem complexidade. Lembre-se dessa marca, simplicidade. Nós temos que ser simples. 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 É o amor que rege nossas vidas, é o entusiasmo. Então, todas as pessoas que chegam têm que perceber isso em nós. Olha, eles vão dizer animados, né? Alguns vão dizer empolgados, mas eles vão voltar 59 mil anos e nós vamos estar do mesmo jeito, nós vamos receber do mesmo jeito, né? Cada dia de um jeito. E é infeliz nós irmos em alguns lugares que o lugar parece ter uma característica bipolar. Né? Nossa, mas outro dia, porque era congresso, era uma igreja, pã. Aí hoje que você vem, já é tchan. Não pode, queridos. Nós temos que ser pã o tempo inteiro. Bora! Amém? E graças a Deus nós temos sido. Nós precisamos ser entusiasmados, amorosos. Todo mundo que chegar aqui precisa receber um abraço, ser visto, saber que alguém perguntou o nome dela, entende? Isso é muitíssimo importante. Receber esse nosso abraço do momento da comunhão aqui do abraço, mas no final também alguém fala, ei, quem é você? Deixa eu saber quem é você. Vem aqui, vem conhecer o nosso pastor. Isso é muito importante. Vem conhecer a nossa pastora, vem conhecer os nossos líderes. Daqui a pouco, olha, vem conhecer o meu líder de célula, vem conhecer o meu discipulador. E assim a gente vai integrando as pessoas, é muito importante. E é nesse processo natural, não é? Quando alguém chega lá na sua casa, você não fala, essa aqui é minha esposa, esse aqui são os meus filhos. É comum. Nós precisamos ter essas marcas. Amém, amados? Então nós nos desenvolvemos como discípulos entusiasmados, amorosos e comprometidos e queremos ser cada vez mais uma igreja relevante para a cidade, para a nação, sendo uma igreja vibrante com os nossos cultos, uma igreja que se reúne nas casas com alegria e que cuidamos uns dos outros também no um a um, no olho a olho e ajustamos tudo o que tem para ser ajustado, transferindo a vida de Cristo. E também esse negócio de discipulado, há um tempo atrás, virou um furdúncio, porque a galera começava a fazer discípulos de si mesmo. Imagina que porcaria. Discipulado é transferência da vida de Cristo. Você não tem que usar a camisa quadriculada porque eu uso, você não tem que usar o tênis que eu uso, tem que usar o corte de cabelo, a barba que eu uso. Não, você tem que ter as marcas de Cristo. Esse é o verdadeiro discipulado. Vamos trabalhar para isso? Vamos desenvolver assim? E entendam isso. Vamos ser simples. Vamos ser um lugar aconchegante. Vamos ser um lugar de tranquilidade, que as pessoas venham e abracem a identidade de Cristo em nós. E quem era Cristo? Simples, humilde, manso, suave, não é isso que ele diz? Agora tem lugar que a gente vai que é pior do que entrar no consulado dos Estados Unidos. Meu Deus! Tem muitas etapas, muitos processos. Não, nós temos que o quanto antes levar as pessoas a Cristo. O quanto mais rápido apresentar elas no caminho do trono. Porque esse é o Evangelho. Amém, queridos? Faz sentido?
Vamos orar por isso? Vamos pedir que o Senhor continue unindo a nossa mente e o nosso coração? Faça isso sentado aí mesmo, com simplicidade, humildade, e fala, Senhor, nos aperfeiçoa na tua presença. Queremos ser mais iguais a ti, Jesus. Pai, nós estamos gratos pela tua bondade. Nós estamos gratos pela tua misericórdia. E nós estamos gratos porque o Senhor está nos levantando como igreja nessa nação. E nós te louvamos, Senhor, pela comunhão, nós te louvamos pela alegria, pela paz, pela harmonia. Nós te louvamos, Senhor, pela simplicidade que estamos podendo desenvolver. E essa é a sua marca, Pai. Nós não queremos ser complexos, nós não queremos ser cheios de coisas, cheios de rituais, de liturgias, nós queremos ser simples, adoração pura. Nós queremos ser um lugar aconchegante, Pai. Não pela cadeira macia, não pelo ar-condicionado, não pela aparência, não pelo estilo de templo. Nós queremos ser aconchegantes porque manifestamos o amor de Cristo. Nós queremos ter uma palavra temperada, nós queremos ter um coração puro, um coração simples, nós queremos ser mansos e humildes, como é o Senhor, o dono da igreja. Então nos ajude, Pai, nos ajude a viver dessa forma e a glorificar o Teu nome assim. Nos ajude, Senhor, para que sejamos sempre uma igreja vibrante, uma igreja, Senhor, que tenha prazer da comunhão, também nos lares, no templo, uma igreja que tenha o compromisso, Senhor, a responsabilidade de ensinar um ao outro o caminho que já aprendeu, o que conheceu no Senhor. E assim, Senhor, nos faça esses discípulos entusiasmados, amorosos, comprometidos, e assim sendo, nós seremos uma igreja simples, uma igreja que realmente se apresenta, Senhor, com a porta aberta para todos que estiverem cansados e sobrecarregados, para todos que precisarem de refrigério, de paz, de transformação. Ajuda-nos, Senhor. E a partir de hoje, estabeleça esses critérios entre nós de forma forte, de forma vigorosa, e que nós venhamos nos desenvolver com essas características. Abençoa-nos agora, Senhor, ao ouvirmos a Tua palavra. E mais uma vez, nos ensina, mais uma vez, trata conosco para a honra e glória do Teu santo nome. Amém. Glória a Deus. Bora para a palavra, Mateus 13. Hoje nós vamos olhar o verso 33. Mateus 13, verso 33. E esse texto diz para nós: e contou-lhes ainda outra parábola. O reino dos céus é como fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha, e toda a massa ficou fermentada. Glória a Deus. Série de ministrações, o reino de Deus é. Hoje nós estamos na parábola do fermento. O reino de Deus é fermento. Algumas pessoas têm algumas questões sobre o significado de fermento na Bíblia, mas hoje nós vamos entender isso um pouquinho amplamente. Mas primeiro, imagine uma mulher pegando uma pequena quantidade de fermento e misturando a uma grande quantidade de farinha. Vocês sabem fazer bolo, não é? Vocês sabem muito bem como isso funciona. Até os meninos que aqui estão hoje sabem mais ou menos como é fazer um bolo. Sabe? O Rian faz bolo toda terça-feira em todas as células. Tem um bolo que foi ele que fez. Ele sabe muito bem do que eu estou falando. À medida que o fermento começa a agir, o que acontece? Ele transforma a massa, fazendo com que ela cresça e se torne algo novo e delicioso. Bolo sem fermento é estranho, não é? Bolo com fermento é gostoso. Essas informações trazem para nós o contexto da parábola do fermento, que foi contada por Jesus neste capítulo. Nela, Jesus compara o reino dos céus a um fermento que transforma toda a massa. O fermento representa o evangelho, que tem o poder de transformar vidas e comunidades. Transformar. Memorize essa palavra para a ministração de hoje.
Falar sobre transformar, falamos então sobre o poder da transformação. Assim como o fermento tem o poder de transformar a massa, o Evangelho tem o poder de transformar nossas vidas. Ele nos ajuda a ver o mundo de uma maneira diferente, a amar de uma maneira diferente e a viver de uma maneira diferente. Então o Evangelho chega e ele traz transformações e muda a ótica, muda o conceito. Na vida diária, quantas vezes nós nos sentimos como uma pequena quantidade de fermento num mundo grande e complexo? Já se sentiu assim? Quem sou eu? Apenas uma gota d'água no oceano? Uma pequena pitada de fermento, quem sabe? Mas a parábola nos lembra que não precisamos ser uma grande quantidade para fazer a diferença. Glória a Deus. Lembre-se disso. Não precisa de uma grande quantidade para fazer a diferença. O fermento em quantidades pequenas traz impactos enormes. E a parábola do fermento nos lembra que o reino dos céus é como um fermento que transforma tudo. Nós podemos ser esse fermento, compartilhando o amor de Cristo e transformando as vidas ao nosso redor. Então não subestime o poder do pequeno, pois ele pode ter um impacto enorme. Mais uma vez, não subestime o poder do pequeno, porque ele pode ter um impacto enorme. Amém, queridos? Essa parábola ela é apresentada nos evangelhos em dois momentos. Aqui em Mateus 13:33 e no Evangelho de Lucas, capítulo 13, também, versos 20 e 21. Ela pode ser conhecida também como a parábola da levedura e se refere ao poder transformador. Vamos falar hoje sobre a transformação que o Evangelho tem feito em nossas vidas. Quem aqui já se sente transformado com a chegada do Evangelho na sua história? Quem aqui já sabe que muitas coisas já foram não apenas mudadas, não apenas modificadas, mas realmente transformadas. Trans é o que vai além da forma, formada, além da forma. Que forma? A forma do pecado, a forma da iniquidade, a forma do distanciamento de Deus. Mas quando o Evangelho chegou, nos levou para fora dessa forma de malignidades, dessa forma de pecados e iniquidades. E nós olhamos para o apóstolo Paulo em capítulo 12 de Romanos, ele vai dizer para nós, não vos conformeis com este mundo, ou seja, não assuma a forma, mas transformai-vos, vai além da forma, pela renovação da vossa mente. Jesus, ele enfatiza nessa parábola, nesses textos, a influência do Evangelho que silenciosamente e com poder transforma não apenas a pessoa, mas a sociedade e a cultura. Vocês perceberam que arrebento que Jesus fez na sociedade do seu tempo? Vocês perceberam que arrebento ele continua fazendo na sociedade do nosso tempo? Nas eras, nos tempos? Jesus continua manifestando o seu poder e a sua glória. É interessante que Jesus coloca essa parábola em conexão, logo a seguir, a parábola do grão de mostarda, que falamos a semana passada. Os versos anteriores nos falam sobre o grão de mostarda, porque exatamente a parábola da semente de mostarda e o fermento, eles se completam. Porque a parábola da semente da mostarda, ela fala sobre o poder exterior do reino. O reino gerando subsídios para as aves, vocês se lembram disso? A irmã Ivani leu aqui para nós no começo para relembrarmos. Produz alimento para as nações, esse é o contexto, mas a parábola do fermento fala sobre o poder interior do reino. Fala sobre influência. Memorize essa palavra. Nós estamos pensando sobre chaves do reino, pensando sobre o que o reino de Deus é.
E essa palavra nos mostra que o reino de Deus é transformação, mas é uma transformação por meio de influência. O que é influência? É o que flui por dentro primeiro. É o que está dentro de nós. Então, nós precisamos exercitar essa influência depois de termos sido influenciados pelo reino, pelo evangelho. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo. Nós não podemos ser influenciados pelas orquestras do diabo. Nós precisamos dançar conforme a música do reino de Deus. O que tem entrado nos seus ouvidos? O que tem entrado nos seus olhos? Aprenda essa frase. O que te preenche, te conduz. O que é que tem te preenchido? Vivemos um tempo em que redes sociais, mídias, tomam conta do nosso dia. São 6, 7, 8, 9, 10 ou até 11 horas, para quem olha no bem-estar lá do celular, de tempo consumido do seu dia. Ora, se você dormiu um sono de qualidade, o que poucos têm feito também hoje em dia, teve 8 horas, ou quem sabe 9 de descanso, e depois 12, 11 horas, 9, 10, ficou envolvido com isso aqui. Ah, não, mas enquanto eu estava aqui, eu também fiz outras coisas. Mas o que estava preenchendo a sua mente e o seu coração estava com base nisso aqui. Então, o que é que tem te influenciado? O que é que tem tomado conta do seu interior? O que te preenche, te conduz. Somos conduzidos pelas nossas ideias internas, pelos pensamentos, os sentimentos que nos dominam. E essa parábola nos fala do que está acontecendo internamente, no silêncio. Apesar de o fermento quase sempre no aspecto bíblico, como eu comecei dizendo para vocês, que pode haver divergência no pensamento da história do fermento, nós vamos encontrar muitas vezes as pessoas dizendo que, mas o fermento são as malignidades, o fermento é uma transformação química, portanto negativa. E Jesus fala em um determinado momento com os discípulos, dizendo, tome cuidado com o fermento dos fariseus. Mas nesse texto, Jesus está dizendo, o reino de Deus é fermento. E ele estaria dizendo então que o reino de Deus é uma química, é uma transformação negativa? Não, de modo algum. De modo algum. O reino de Deus é como um fermento que vai gerando a sua influência de crescimento, sua influência de desenvolvimento. Então, descaracterizaria a questão do reino de Deus se Jesus estivesse falando de algo que seja negativo. Então eu não consigo enxergar dessa forma. Agora, o fermento dos fariseus, o fermento de Satanás. Já utilizaram esse termo? Não vem me fermentar, pelo amor de Deus. Não vem fermentar minhas ideias. Esse é um conceito negativo da palavra. Era o que os fariseus faziam o tempo inteiro. Não, é mal, não é de Deus, é Beelzebu, e é isso, é aquilo. Era um fermento maligno, uma doutrinação maligna. E tem gente fermentando malignamente, principalmente aqui. Portanto, queridos, aqui nós estamos falando de um contexto puro, reto, íntegro. Quem é que está falando aqui? É Satanás que está falando? São os fariseus que estão falando? É Jesus. E o que Jesus está dizendo? O reino de Deus é como um fermento, utilizando a simbologia para que as pessoas entendessem. Ele vai gerando uma influência, ele vai gerando um percurso de transformação e de crescimento e de aumento. Então, assim como a parábola do grão de mostarda, a visão do fermento aponta para o reino como tendo um começo modesto, mas grande e repentino desenvolvimento. Glória a Deus. Vamos pegar essa chave. Começo modesto, mas grande e repentino desenvolvimento. Começo modesto, mas grande e repentino desenvolvimento. Está preparado? Glória a Deus. Meus irmãos, eu estou sempre procurando me preparar para o de repente de Deus. Porque algumas coisas acontecem na nossa vida e as pessoas vão olhar e vão dizer assim,
Ah, mas como assim? Do nada? Não, 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 não. Nada no reino de Deus é do nada. Mas muita coisa no reino de Deus é de repente. Porque mudanças acontecem rápido. Então esteja preparado, esteja pronto, esteja recebendo essa influência do reino. Deixe o Espírito Santo te dominar. E para os mais antigos do fogo, eu cantaria aquela música, deixa o Espírito Santo te envolver. Lembra? Deixa o Espírito Santo dominar a sua história, a sua vida. O que te preenche te conduz. Então seja preenchido pelo Espírito Santo. Não vos embriagueis com o vinho, onde há contenda e dissensões, mas enchei-vos do Espírito Santo. Seja cheio do que transforma a sua vida para o bem. Seja cheio do que modifica a sua vida e transborda para o bem dos outros. Então essa parábola nos fala sobre a influência do reino. O reino dos céus é como o fermento. Então aonde nós estivermos, nós precisamos estar debaixo dessa influência. Que influência, pastor? A influência do Espírito, a influência do reino. Então pensa, de repente, talvez eu seja com vocês aqui um pouco bem direto. Eu vou avaliar aqui se eu serei ou não, mas é porque são questões de palavras e eu preciso tomar cuidado com isso. Mas talvez seja melhor não utilizá-las. No entanto, você está em uma cultura. Que cultura que você está? Uma cultura europeia, uma cultura portuguesa. Então, o tempo inteiro essa cultura diz assim: foda-se! Que todo mundo fala que é normal. Sem vergonha. Tu não é desse reino. Tu não é dessa cultura. E tu já sabe que essa palavra não tem conotação boa. Não utiliza ela. Mas é que eu nasci, se fosse o Rui, eu nasci aqui e é assim e sempre foi. Tu nasceu de novo de Cristo, então já foi transformado. Então foi transformado. Mas é que a gente fala aqui mesmo, é assim mesmo. A gente não fala depois que fomos transformados, que recebemos uma nova cultura, que vivemos sob a influência do reino. Quem tem influência do reino não consegue viver falando palavrões, por exemplo. Não consegue ficar mentindo, não consegue ficar enganando, não consegue ficar... Quando nós temos influência do Espírito, o poder de Deus agindo em nós, o fermento de Deus crescendo em nós, o fermento do diabo vai sendo banido. Então nós precisamos entender isso. E aonde nós estamos, as pessoas observam a nossa trajetória como, poxa, ele fala diferente. Ela fala temperado. Eles são mais calmos. Como eles conseguem ter esse tipo de atitude? Por que ele não ficou desesperado? Por que ele não subiu na parede? Porque nós temos uma cultura, uma influência diferente. Nós precisamos viver sob a influência do reino de Deus. Então, assim como o sal é para a terra, a luz para o mundo, nós também devemos ser o fermento para a humanidade. O fermento para a farinha. Devemos levedar toda a massa. Não é a massa que te transforma. Não é a massa que te corrompe. É você que transforma a massa. Então não existe entre nós. Todo mundo fala, aqui é assim mesmo. Mas aqui é normal. Não é normal no reino. Não é normal na categorização do falar prudente do cristão. Então nós precisamos ser sábios. Nós precisamos viver essa essência de fermentação positiva, de influência positiva. Estamos nessa condição interna e manifestamos isso para as pessoas. Não somos nós que recebemos a influência maligna. O mundo não deve nos influenciar, nós devemos influenciar o mundo. Mas está todo mundo fazendo. Mas está... E assim também vai todo esse mundo que você está copiando para o inferno e tu vai junto. Porque o Senhor vem buscar um povo santo, separado, redimido, lavado e que vive em plena santidade. É esse o padrão de Deus. É esse o plano de Deus.
Por que Jesus utiliza essa imagem do fermento? Porque na cultura judaica, o fermento era um símbolo para transformação e mudança. Então era comum que eles tivessem essa ideia. Era comum que eles tinham essa ideia. E o que o fermento faz? Ele chega na massa, ele transforma a massa, ele faz crescer, fica mais saborosa e macia. Uau! Olha como que tem que ficar os ambientes depois que nós chegamos. Mais saboroso, mais macio, diferente. As pessoas precisam dizer, tinha uma massa lá, mas tu chegou como fermento do céu, e então as pessoas têm que dizer, olha, vamos pensar no nosso marinheiro, olha, esse barco aqui é uma coisa antes de você e depois de você. Essa empresa aqui é uma coisa antes de você e depois de você. Porque toda a história é dividida em antes e depois de Cristo. E se entrou em qualquer área dessa sociedade um pequeno Cristo, um cristão, a massa tem que ser levedada. A massa tem que ser influenciada. Essa sala de aula, ela era uma coisa antes do Rian e é uma coisa depois do Rian. E assim os demais. Está entendendo, Fidelis? Então a nossa vida precisa marcar ambientes. Nós precisamos transformar a sociedade. Não sermos influenciados por ela. Faz sentido? Então, essa é a influência do reino. E a influência do reino, ela se manifesta em poder do reino. Então, o texto diz para nós, o reino dos céus é como um fermento que uma mulher tomou e misturou com uma grande quantidade de farinha. Grande quantidade. Não importa o quão pequeno nós sejamos, nós temos poder de influência. Portanto, não podemos nos permitir ser influenciados. A nossa influência não vem do mundo, a nossa influência não vem da rede social, a nossa influência não vem dos telejornais, a nossa influência não vem do rádio, a nossa influência não vem das músicas malditas que existem hoje em dia. A nossa influência vem do céu. Espírito Santo me domina, Espírito Santo me preencha e, portanto, Espírito Santo me conduza. Então essa parábola mostra para nós que o pequeno tem poder, mesmo que pareça insignificante. Talvez você diga, não, eu não sei pregar direito ainda, eu não sei falar muito bem, eu não tenho todo o conhecimento bíblico, mas quando você está sendo influenciado pelo reino, transformações acontecem. As pessoas vêm para dizer, ei, o que você tem de diferente? O que é que acontece com você? Eu gosto de um testemunho de um pastor brasileiro, Abe Uber, e ele conta que quando ainda jovem ele estudava nos Estados Unidos e ele era cabeludo e ele fazia corrida, e aí um dia ele estava saindo da faculdade, tinha feito corrida, estava com roupa de corrida, cabelo comprido, e ele estava no ônibus de pé, e ele estava glorificando a Deus ali, enquanto ele estava indo para casa, e orando e adorando, e aí de repente um nóia confrontou ele, chamou ele e falou, ei, o que é que você usa? O que é que você tem, mano? E aí ele falou que pensou rápido naquele momento. Ele falou, você quer saber o que eu uso? Ele falou, eu quero, mano. Você tem um negócio diferente. E ele disse, é Jesus. Jesus é a diferença da nossa vida. Jesus é a diferença da nossa história. O que aconteceu com a menina do rave, com a menina da maluquice, com a menina que sai de casa, só volta lá 3 dias depois. Ela conheceu Jesus, reconheceu Ele como único e suficiente Salvador. É agora por isso que essa santinha, agora crentinha, manda versículo para todo mundo, manda devocional para todo mundo. É isso, mudou, transformou e influencia agora. Seja conduzido pelo Espírito. Mesmo que a quantidade da massa seja grande, o poder do fermento é capaz de fazer a diferença nessa massa, modificando suas características,
persevere, continua orando, continua levantando mãos santas, chega antes na hora do trabalho, levanta a mão, abençoa, ora de noite, ora de dia, declare, ore pela família, ore pelo filho, ore pela cidade, ore pela nação, clame, apresente diante de Deus, porque uma igreja no fundo dos salões de Portugal, uma igreja nas caves de Portugal, uma igreja que está clamando sinceramente ao Senhor, tem poder para influenciar, tem poder para transformar, aleluia. E é essa igreja simples que nós queremos ser. Essas pessoas simples que nós queremos ser, não cheios de gueri-gueri, cheios de coisas, de pompas, de títulos e sei lá mais o que. Eu quero ser servo do Deus Altíssimo e aonde eu chegar, eu quero manifestar o poder do reino, o poder dos céus. É essa igreja que nós temos que ser. Demônio sai, enfermidade vai embora, seja curado, seja transformado, seja liberto. É essa a essência da igreja de Jesus. O fermento tem poder para transformar, para fazer crescer de maneira silenciosa e gradual. Então segue firme. Segue firme. Se tu está fazendo o seu papel, saiba que não é em vão. Continue pregando, continue falando, continue influenciando, continue orando nos seus ambientes, continue buscando a Deus. Porque o milagre vai acontecer. O milagre vai acontecer. A mulher da parábola, ela pode representar a igreja ou os discípulos, que tem a responsabilidade para espalhar o evangelho e transformar as vidas. Qual é a nossa responsabilidade? Espalhar o evangelho e transformar as vidas. Pelo espalhar do evangelho, porque é só o evangelho que transforma as vidas. Então não pare de falar. Não pare de declarar. Não pare de levantar as mãos lá no seu prédio e orar pela vizinhança, orar pelo bairro. Não pare de levantar as mãos lá no seu local de trabalho, no seu local de estudo e dizer: Deus, salve essas pessoas. Alcance essas pessoas. Aleluia. No reino de Deus todos têm o seu devido valor, queridos. E aqueles que se submetem aos padrões do reino são gabaritados para fazerem grandes diferenças. São gabaritados para influenciar os outros. É isso, Tiago. É isso. É sim alguém parar a gente no meio do caminho para dizer: por que vocês são mais felizes? É você ser capaz até de irritar alguns, porque vão dizer: ei, essa família aí vive sorrindo, não sei o que tem. Ainda mais aqui vai ser comum as pessoas se incomodarem com alegria, com otimismo. Continue cantando. Continue adorando, continue celebrando, continue dizendo glória a Deus, continue dizendo bendito é o Senhor, aleluia. Ah, vocês ficam cantando muito alto. Ah, mas vocês não sei o quê. Ah, mas... Continue glorificando. Continue adorando a Deus, porque esse é o poder do reino. Ele vai influenciar, ele vai tocar vidas. E é uma outra característica do reino, é que ele é eficaz. Ele dá resultado. O reino dá resultado. O evangelho dá resultado. Porque aí o texto vai dizer: e toda a massa ficou fermentada. Aleluia! Tem fermento aqui para fermentar essa nação, sim ou não? Tem fermento aqui para fermentar os lugares que tem passado. Deus está nos levantando para isso. Vai ser fermento, filho. Vai ser fermento, filha. Vai fazer a diferença. Nós observamos, queridos, que a real transformação do evangelho vem de dentro para fora. Tem que acontecer aqui primeiro. Primeiro aqui. Primeiro tem que ter convicção, tem que ter certeza. As pessoas não têm que nos ouvir pela fala primeiro, tem que ouvir pelo nosso modelo de vida. Como já foi dito, pregue, se preciso, utilize palavras. Pregue. Pregue com a sua vida. Pregue com a sua família genuína na presença do Senhor. Pregue com a sua atitude. Deixe que as pessoas vejam que Deus é na sua vida. E elas vão querer a mesma coisa. Elas vão sentir necessidade da mesma coisa. Essa parábola traz para nós um destaque para o crescimento gradual, silencioso do reino de Deus, como um processo da fermentação. Está acontecendo. Me ajuda aí.
eu sei que nós precisamos ser didáticos. Eu sei que nós vivemos um tempo de tantas besteiróis, né? Repete aí, fala para o seu irmão, diga aí para ele. Mas eu sou pedagogo e você sabe que na prática de ensinar a repetição ela é muito válida. E é muito bom quando você participa, você se compromete. Mas, queridos, entenda essa realidade. Nós estamos crescendo. Diga aí para o seu irmão. Talvez você diga assim, mas parece que deu uma estagnada na minha vida. Parece que nós estamos crescendo. Deus está trabalhando, Anderson. Deus está trabalhando. Não tem nada parado. Se você está sinceramente na presença de Deus. Muitas vezes eu me sinto assim, a gente até conversava um pouco sobre isso na célula. Parece que a gente está tudo meio em stand-by. Os ministérios meio aqui assim, ó. Segura aí, segura a onda. Mas lembra que eu disse no começo? Você está preparado? Porque se estiver preparado, de repente acontece. De repente acontece. E essa nação precisa dos dons que estão aqui dentro de nós. Essa nação precisa, eu preciso do que tem aí dentro de você. Você precisa do que tem aqui dentro de mim. Aleluia! E é por isso que tantas vezes eu digo, Deus, o que eu faço agora? Porque parece que eu estou tão parado. E Deus está dizendo para nós o quê, Ivani? Todo mundo é semente. Fica na boa aí, vai aprofundando no escuro aí, ó. Vai entrando no escuro, mas vai se movimentando. Porque mesmo no escuro nós estamos nos movimentando, ultrapassando bloqueios, obstáculos, enraizando. E na hora que brotar, meus irmãos, pá! Aí é grão de mostarda, 3 metros de altura, vamos que vamos, ninguém segura. Até rimou. Glória a Deus. Agora, entenda uma coisa, é muito importante nós tomarmos alguns cuidados, porque o texto diz que toda massa ficou fermentada. Não significa que todos serão salvos. Poxa, a gente está lendo Apocalipse em casa esses dias. E a gente olha lá, Deus dando sinal, Deus manda o anjo com a taça e derruba a taça e tal. E no final do texto está escrito o quê? E os homens não se arrependeram dos seus maus caminhos. Meu Deus! Aí o Júlio, cada término de leitura, ele fala assim, eita, esse foi forte, hein? Mas os caras não se arrependem. Pode ser forte, mas os caras não mudam. Difícil? Difícil. Então não significa que toda a massa vai ser levedada. Portugal vai ser um país cristão, Brasil é um país cristão. Deus está preocupado com isso. Deus está preocupado com isso. Deus está interessado em que todos sejam salvos. Todos sejam salvos. Mas em Portugal vai ter gente que não vai aceitar. Como no Brasil, tem gente que não vai aceitar. Como nos Estados Unidos, vai ter gente que não vai aceitar. E está tudo bem. Mas uma coisa é fato. Todos sofrerão. Porque aí temos que avaliar o sofrer. Mas todos sofrerão a influência do reino. Moisés leu Provérbios aqui. Onde o justo está prosperando, a cidade é abençoada. Então, essa nação vai sofrer, sim, a influência da igreja, porque eu, por exemplo, estou orando todos os dias nesse último mês. Senhor, estamos em dias de eleição para esta nação. Vocês estão orando sobre isso? Estamos em dias de eleição, amanhã acho que já é. E nós precisamos ter alguém aqui que seja de acordo com o seu coração. Agora, estar um presidente, um rei da nação, de acordo com o coração de Deus, não significa que ele seja alguém bonzinho, alguém legal, alguém certo. Talvez seja alguém que vai promover a perseguição para a igreja crescer, e está tudo bem. Você já leu a Bíblia? Não é assim que Deus faz? Eu levantei esse cara aí. Eu coloquei. Não era Deus que endurecia o coração do faraó? É Deus. Deixa Deus fazer. Então somente precisamos pedir, Deus, que aquele que o Senhor colocar, cumpra o seu plano. Assim como ele acabou de colocar o Papa lá. Não acabou de colocar lá?
Quem colocou lá? Ah, os homens, o conclave. É Deus. É a costura de Deus. É a agulha de Deus. É a linha de Deus. Então não tenha ilusão, porque vai todo mundo ser salvo. Não, mas todos devem sofrer a influência do reino de Deus. Aleluia, aleluia. É aquele que no ambiente do seu trabalho, no ambiente da escola, no ambiente da vizinhança, da família, eles vão dizer, uau, que transformação que você está tendo, me mostra como é isso, me ensina, e daqui a pouco ele está do nosso lado. Mas também vai ter aquele que vai estar toda hora, vai querer manifestar, porque você tem presença de Deus, mas ele não quer se render, mas ele sofre a influência. Quando tu chega, ele tem que sair. Aleluia! Glória a Deus! Essa é a realidade do reino, vocês estão entendendo? Nós não podemos ter uma jornada infrutífera, nós não podemos ter uma jornada que não incomode. Então a nossa vida tem que ser uma vida que ou as pessoas nos amem ou as pessoas nos odeiam. Porque elas vão dizer, não, eu vejo Deus em você. Alguns até vão dizer assim, já ouvi tanto isso, assim, olha rapaz, acho muito bonita essa vida que vocês levam. Eu acho muito legal isso. Eu falo, cara, você não sabe o que você está falando. Acho bonita essa vida que você... Mas ele diz, mas não é para mim não. Mas ele é tão simpático que logo de cara eu não consigo falar, então o inferno é para tu, sem vergonha. Vamos com calma. Que bom que você já aprecia. Chega perto, vem junto. Porque o joio pode virar trigo, não é, meus irmãos? Porque o fermento pode levedar a massa. Então vai com calma. Mas no final você vai ver que tem aqueles que não vai ter transformação. Então, meus irmãos, não fique pensando aqui que toda a massa ficou fermentada no sentido de que todos foram salvos. Mas em nome de Jesus, eu creio e eu vou declarar isso nesse momento. Tem multidões atrás de você. Tem multidões atrás de você. Tem famílias para serem resgatadas. Tem vidas para serem transformadas atrás de você. Tem pessoas que vão aprender com você. Tem pessoas que vão crescer com você. Tem pessoas que vão entrar no caminho do trono de Deus, o vivo e novo caminho, por intermédio da sua vida. Multidões, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Então, não negligencie o poder do fermento. Então, o reino tomando essa proporção não significa todos salvos, mas significa a influência primária do reino. O reino vai dominar todas as coisas. Aleluia. E por isso vai continuar tendo oposição, vai continuar tendo lutadores contra, vai continuar tendo influências malignas querendo derrubar tudo isso, mas o reino ocupará a primazia sobre todos os outros governos, porque ele é Deus acima de tudo, acima de todos, e ele é o único rei. Então trabalhe para ele, meus irmãos. Talvez estejamos em um momento, e sim, questionamos o avanço do mal momentaneamente. Às vezes dizemos, como pode esse Satanás, que parece que alcança êxito em tudo o que faz, e a gente aqui ralando, sofrendo. Mas isso é só aparência. Pode ter certeza, queridos, que Deus continua sorrindo da cara de Satanás. Deus não está assim, ai, eu mesmo, e agora, o que eu vou fazer? Deus continua olhando e dizendo, capiroto, nunca aprende, né? Nunca aprende. Creia, queridos, que o reino de Deus irá se consolidar acima de todo mal e corrupção. Vai haver justiça. Glória a Deus. Lembra, lá nas primeiras chaves, Deus nos falando sobre isso. Vai ter justiça. Ele vai fazer separação entre trigo e joio. Vai haver justiça. Aleluia. Então, cada membro do reino de Deus deve estar comprometido para que o maior número possível de pessoas seja impactado pelo poder do governo divino. Se responsabilize por isso. Se comprometa com isso. Eu preciso fazer as pessoas conhecerem o poder do reino.
Eu preciso viver de tal forma que as pessoas queiram saber quem é Deus. Nós estávamos atentos, sempre estamos, mas eu falei com a Ale, eu falei, amor, vamos na escola, vamos lá, marca lá com a diretora de turma do Júlio, procure saber como está o Júlio. E aí a diretora disse, o Júlio é um menino de ouro, o Júlio é uma bênção. Nós percebemos que vocês tratam as coisas tudo em comunhão, que vocês conversam. Uau! E como a régua é alta em casa, a gente fala assim, ô Júlio, meu Deus do céu, ajuda meu filho, tem que crescer, vamos avançar, menino. Vamos que vamos. Mas aí tem alguém lá no mundo de trevas que vê uma luz, que diz é um menino de ouro, é abençoado. Percebemos a relação familiar, o cuidado. Uau! É isso, queridos. Faça a diferença. Fermente. O mundo quer nos fermentar negativamente, as pessoas estão envolvidas nessa fermentação maligna. As pessoas querem sentar no autocarro, querem sentar no metro, na praça, onde for, para dizer, é uma loucura, não sei o quê. As conversinhas, né? Tu viu o Ventura essa semana? Desgraçado, por que não morreu? E nós é para dizermos, ei, vem aqui. Vem conhecer Jesus. Sabe quem nós somos? Quem nós somos, Raquel? Aqueles que olham para as pessoas e porque estão respirando, dizem para elas, respira. Calma. Ei, vem cá, ó. Falar como a Felícia, senta no meu colo. Fica tranquilo, descansa. Por que está tão bravinho? Por que está tão bravinha? Vem cá, tu conhece, você sabe que tem um Deus que está no controle de tudo? Que Deus aqui! Calma! Tá nervosinho por quê? É tão pessimista por quê? Vem aqui. Deixa eu te dar um abraço. Meu Deus. Meu Deus. É isso, meus irmãos. Uma igreja que fermenta o amor de Cristo. Uma igreja que fermenta a transformação de vidas. Uma igreja que enquanto todo mundo está dizendo, não, separa mesmo, vai embora. Só já que 30 anos, 20 anos, 15 anos, não está dando. Mas nós vamos lá para dizer, ei, continua. Segue firme. Coloca diante de Deus. Tenta a mudança, mas fazendo mudanças. Porque Deus pode fazer. E todos serão impactados pelo poder do governo divino. Alguns para se aproximar e outros para se distanciar mais ainda. Mas todos serão tocados pela levedura da massa. E eu quero dizer, Senhor, eu quero ser fermento. Eu quero fazer a diferença. Vocês entenderam isso? Não é simples de ouvir, mas é simples de praticar. Me ajuda, Jesus. Mas hoje nós estamos sendo chamados a ser o fermento para o mundo, o fermento para a humanidade. Nós estamos sendo chamados para sermos a transformação que transforma vidas ao nosso redor com o poder do Evangelho. E não importa quão pequeno você pense que seja, porque ninguém é pequeno na presença de Deus. Você carrega a centelha divina, você carrega o poder de Deus sobre sua vida. Uma palavra sua declarada tem poder, um abraço seu dado tem poder de cura, de transformação, de milagres. Então não negligencie o poder do Evangelho, não importa o seu tamanho. Porque mesmo um pouco de fermento faz uma grande diferença em toda a massa. Seja o fermento que Deus te chama a ser. Vejamos juntos o reino de Deus crescer, se espalhar em nossas vidas, em nossa comunidade.
Vamos ver isso nessa nação. Vamos ver isso na nossa vizinhança. Vamos continuar vendo isso nos nossos familiares. Eu creio, queridos, que estamos vivendo um tempo que de todos os lugares receberemos notícias de salvação e nós vamos nos alegrar com pessoas que oramos tanto por tanto tempo. E vão dizer: ei, lembra de mim? Então, estou indo na igreja. Então, sabe meu casamento? Sabe, Mirella? Então, voltou a dar certo. Jesus veio fazer parte desse lugar de novo, aleluia, glória a Deus. Quando o governo de Deus é internalizado em nossa vida, queridos, ele promove grande transformação em nós e em todos que estão ao nosso redor. Toda a massa vai ser levedada. É impossível que um sujeito, um agente do reino de Deus, esteja no lugar e não promova algum tipo de transformação. Isso é real e necessário. Por isso não é só no âmbito pessoal que essa influência se estabelece. Ela se expande e ela alcança quem está ao nosso redor. Alguém a nos ver, por muitas vezes, lendo a Bíblia, vão dizer: o que será que esse cara achou dessa Bíblia que eu nunca vi? E quando alguém perguntar para você e disser: ei, o que você viu aí nessa Bíblia que você chora, que você ri, que você canta, você levanta a mão, você dobra o joelho, que negócio é esse? Aí tu vai dizer que nem Amy Huber: é Jesus, aleluia, aleluia. Então cresça, meus irmãos, influencie. Quando o reino se apropria de nós e toda a massa fica fermentada, nós passamos de sujeitos influenciados para sujeitos influenciadores. Pare de ser influenciado e seja um influenciador. Não vivemos a era dos influencers? Seja um influencer do reino, seja fermento, faça a diferença. Assim como o bom fermento modifica a massa, tornando-a melhor, mais agradável, assim devemos ser, desenvolvendo o reino de Deus, melhor, macia, mais agradável. Esse deve ser o nosso ambiente. Esse deve ser o nosso ambiente. Nossa casa tem que ser um lugar agradável, macio, gostoso. A nossa igreja tem que ser um lugar agradável, gostoso. Nossos relacionamentos têm que ser agradáveis, gostoso. Quando você sentir uma pitada do fermento de Satanás no seu relacionamento, no nosso relacionamento, na nossa história, no seu casamento, chama-nos juntos para a oração. Porque o fermento de Deus torna tudo mais agradável, tudo melhor, tudo mais saudável. Glória a Deus, glória a Deus. Transforma para melhor. Então seja um fermento. Seja um fermento para a sua comunidade. Seja um fermento para a sua família. Seja um fermento nessa igreja. Seja um fermento nessa nação. Seja um fermento na cidade do Porto. Seja um fermento para Hermesinde, para Custóia, seja um fermento para o centro do Porto, seja um fermento para Vila Verde, para Braga, seja um fermento para essa nação. Sejamos fermentos. Compartilhe o amor de Cristo. Compartilhe a realidade de Deus. Mas primeiro permita que o Evangelho transforme a sua vida. Para que primeiro, antes de falar, sejamos um exemplo para os outros. E para isso tudo, seja paciente, confiante no poder de Deus. Porque não somos nós que fazemos. É a influência do reino. É a ação do Espírito. Porque em Deus, vidas serão transformadas ao nosso redor. E no céu haverá festa. E nós diremos: glórias a Deus. Aleluia. Tem fermento aqui? Fique de pé nesse momento. Aleluia. O reino de Deus é fermento. Não se esqueça disso.
Então, quando você for fermentar, lembre-se que a sua fermentação não é para causar dissensões, não é para causar divergências, não é para causar problemas, é para tornar mais agradável, é para tornar mais macio, mais gostoso. Então, quando alguém chegar para você e disser: ei, você viu lá? Você viu o fulano? Você viu a ciclana? Você viu? Você vai falar: opa! Esse fermento eu conheço, e esse é dos fariseus. Esse é do diabo. Mas quando alguém chegar para você dizendo: glória a Deus, vamos orar, vamos buscar mais a Deus, qual o seu problema? Posso te ajudar? Posso orar com você? Então você vai dizer: ei, esse é um fermento dos céus. Cola comigo, porque juntos nós vamos ser mais fortes ainda. Deixa a química de Deus fazer a diferença na sua vida, meu irmão. Não permita que a química do diabo te domine, mas deixe a química de Deus, o fermento de Deus, a presença do Espírito tomar conta de você. Ore para Deus aí e diga se você vai ser um fermento dele ou um fermento do inferno. Qual é a sua decisão? Pai, nós